Shalom, 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 bien-aimé, shalom, enfant du Père, enfant du royaume d'Élohim, notre Maître. Shalom, shalom, amados, filhos do Pai, de Elohim, o nosso Mestre, Le Créateur du ciel o Criador do céu et de la terre. e da terra. À vous tous, je m'en vais vous saluer dans le nom de Yeshua, A vós todos eu vos cumprimento em nome de Yeshua, Jésus-Christ, notre Seigneur, a Jesus Cristo, o nosso Senhor, qui nous sauve de la colère à venir. que nos salva da ira que vem. En tout cas, bien le bonjour et le bonsoir à tous. Em todo o caso, bom dia ou boa tarde a todos. Alors, le 5/02/2022, 18h53, à Elohim soit la gloire. Père, merci pour Então, 5 de fevereiro de 2022 e a Elohim apenas a glória. ton nom, merci pour l'esprit. Obrigada pelo teu nome, obrigada pelo teu espírito, Merci pour la vie, parce que sans toi, rien ne peut se faire. obrigada pela vida, pois sem ti nada se pode Nous fazer. sommes un peuple qui est conduit par l'esprit Nós somos um povo que é conduzido pelo Espírito et nous voulons être conduits par toi. e nós queremos ser conduzidos por ti. Seigneur, j'aimerais partager cette pensée Senhor, eu gostaria de partilhar este pensamento au nom de Yeshua, em nome de parce Yeshua, que tu es vivant, parce porque tu és vivo, que tu es puissant, et porque tu és poderoso, pour partager encore à l'Assemblée, e para partilhar ainda à Assembleia, l'Église du Seigneur Yeshua Mashiach, a Igreja do Senhor Yeshua Mashiach, afin que chacun de nous, Seigneur, puisse écouter cette exhortation para que cada de nós possa escutar esta exortação selon ton esprit, segundo o teu Espírito et que nous puissions être aidés, sauvés, e que nós possamos ser ajudados, salvados, sauvegardés salvaguardados de tout mal, de tout maux, de todos os males, au nom de Yeshua, le em, roi. em nome de Yeshua, o Rei. Voilà, bien aimé, salut. J'aimerais juste rapidement, je le dis en tout cas humainement, et on ne sait pas comment le Seigneur va nous conduire, Então, irmãos, eu gostaria rapidamente, mas humanamente falando, pois não sabemos como é que o Senhor nos irá conduzir, partager sur une pensée simple, partilhar sobre um pensamento simples, la jalousie. o ciúme. Voilà, la jalousie, l'esprit de jalousie. O ciúme, o espírito de ciúme. Malheureusement, dans le monde déjà en général, il y a beaucoup de jalousie. Infelizmente, já no mundo em geral, há muito ciúme. Dans la vie, dans le Seigneur, Na vida no Senhor também. malheureusement, on retrouve beaucoup Infelizmente também encontramos muito cette chose, malheureusement, esta coisa e infelizmente c'est ce trait de caractère qui est mauvais. este traço, esta característica do nosso caráter que é mau. Voilà, la jalousie. Et il y a beaucoup de jalousie dans les cœurs. Et O ciúme, há muito ciúme nos corações. souvent, même parmi les chrétiens, malheureusement, il y a beaucoup de jalousie. E frequentemente, mesmo entre os cristãos, há muito ciúme. Et très peu sont souvent ceux qui reconnaissent E frequentemente poucos são aqueles que o reconhecem. qu'ils ont en eux une part de jalousie, de la semence de E que eles têm uma parte neles deste ciúme, a semente do ciúme. jalousie. Et c'est quelque chose de dangereux, frères et sœurs, la jalousie E é algo muito perigoso, irmãos e irmãs. est dangereuse. O ciúme é perigoso. La jalousie est dangereuse. Et la jalousie détruit beaucoup de vies chrétiennes, E o ciúme destrói muitas vidas cristãs, beaucoup d'appels. muitos chamados. Voilà, la jalousie est quelque chose de dangereux. O ciúme é algo perigoso. Et je vais d'abord vous lire, grâce au Seigneur, un peu sur le dictionnaire Larousse. Eu vou, em primeiro lugar, ler-vos, segundo a graça do Senhor, também o que diz um pouco o dicionário Larousse, C'est quoi la jalousie? o que é o ciúme. D'accord? Voilà, la jalousie, voilà, on va lire ça. E vamos ler isso. Vif attachement à quelque chose. Forte apego a algo, Vif attachement à quelque chose. forte apego a algo, Sentiment fondé sur le désir de posséder la personne aimée et sur la crainte de la perdre au profit d'un rival. sentimento baseado no desejo de possuir a pessoa amada e no medo de perdê-la para um rival. Dépit envieux ressenti à la vue des avantages d'autrui.
Ressentimento invejoso ao ver os benefícios de outras pessoas. Sentiment fondé sur le désir de posséder la personne aimée Sentimento baseado no desejo de possuir a pessoa amada ou bien la chose aimée ou a coisa amada et la crainte de le perdre. e o temor de perdê-la. Donc ça, c'est déjà le Larousse, c'est très intéressant. E desde já, esse é o significado segundo o Larousse, então é já muito interessante. Et derrière la jalousie, E por trás do ciúme, synonyme, vous avez l'envie, como sinónimos, tem também a inveja, ombrage, rivalité. a sombra e a rivalidade. Donc la jalousie, là, on va voir, c'est terrible. Même déjà, Então o ciúme, de facto, é terrível. le dictionnaire français, là, ça crée des problèmes. Já no dicionário em francês, isso já nos cria problemas. Dépit envieux, ressenti à la vue des avantages d'autrui. Donc, il y a des personnes qui vont Então, ressentimento invejoso ao ver os benefícios de outras pessoas. vouloir garder une personne, quelque chose, ils vont vouloir la posséder. Então, alguém vai querer guardar, possuir uma pessoa ou qualquer coisa, afin de ne pas le perdre. Et de modo a não perder. ça peut créer de la jalousie. E isso pode criar o ciúme. Et il y a aussi l'envie qu'on peut ressentir par rapport à quelqu'un, E há também a inveja, ou que se pode sentir em relação a alguém, par rapport à quelque chose, em relação a qualquer coisa, et ça crée de l'envie. Et vous avez e isso cria a inveja. dans beaucoup de couples, dans beaucoup de relations amoureuses, E vocês veem que em muitos casais, muitas relações amorosas, il y a beaucoup de jalousie parce qu'on veut posséder la personne. há muito ciúme porque se quer possuir a pessoa, Vous voyez un peu? On veut garder la personne pour soi, quer-se guardar a pessoa para si mesmo, on veut pas la perdre, donc on est jaloux. Donc não se quer perder essa pessoa, então é-se ciumento. quelqu'un d'autre peut parler avec la personne, tout de suite les gens sont dans leur état de jalousie. Ninguém pode falar com essa pessoa e de imediato essa pessoa que sofre de ciúme vai se encontrar nesse estado. C'est aussi une forme d'idolâtrie pour moi parce que voilà, Para mim é também uma forma de idolatria, on veut la chose pour soi. porque quer-se a coisa para si mesmo, C'est à moi, c'est à moi, c'est à personne d'autre. Donc é para mim e para mais ninguém. ça crée automatiquement la jalousie. Donc il y a ce côté Então cria automaticamente o ciúme, de posséder la chose há esse lado de possuir a coisa, et il y a aussi ce côté de vouloir d'envier e há também esse lado de querer invejar quelqu'un qui quelqu'un qui tu penses est mieux que toi alguém que tu pensas que é melhor do que ou tu, qui a des choses mieux que toi que tem coisas melhores do que tu, ou surtout dans la sphère chrétienne. sobretudo na esfera cristã. Malheureusement, ça je l'ai vu de mes propres yeux. Infelizmente, e isso eu vi com os meus próprios olhos, Beaucoup de jalousie par rapport à la grâce. muito ciúme em relação à graça. Et on va toujours entendre certains propos, ouais, mais E nós vamos sempre entender certos tu propósitos. sais, tu as la grâce. Ah, mas sim, tu sabes, tu tens a Ah, graça. c'est parce qu'il y a la grâce. Ah, toi, quand tu parles. Ah, é porque há a graça. Ah, e quando tu falas. Ah, toi, quand tu prêches. Ah, e quando tu pregas. Ah, les gens t'écoutent. Ah, as pessoas te escutam. Ah, les gens te suivent facilement. As pessoas seguem-te facilmente. Frère, quand tu fais les choses, le Seigneur se glorifie, mais Ah, mas irmão, quando tu fazes as coisas, o Senhor glorifica-se. pourquoi pas nous? Mas por que não nós? Ah, mais c'est quoi ton secret? Mas é qual o teu segredo? Ah, mais comment tu fais, frère? C'est quoi les secrets Mas como é que tu fazes? É qual o segredo, irmão? pour manifester l'onction? Para manifestar a unção. Ouais, c'est des paroles comme ça, souvent, qui montrent derrière l'envie des São então palavras como essas que mostram frequentemente por trás a inveja gens. das Quelque pessoas, part aussi une forme de jalousie des gens. também uma forma de ciúme das Parce pessoas, qu'ils envient ce que toi tu as. porque elas invejam aquilo que tu tens, Ils envient ce que tu possèdes. elas invejam aquilo que tu possuis, Ils envient ce que tu es. elas invejam aquilo que tu és, Donc, ils veulent avoir ta place. então querem ter o teu lugar. Et ça, c'est quelque chose de dangereux, la jalousie. E isso é algo perigoso, o ciúme, C'est un esprit dangereux é um espírito perigoso, parce que c'est un esprit qui pousse certains au meurtre, porque é um espírito que levam alguns à morte, qui pousse les gens à faire des choses. que levam as pessoas a fazer coisas. Et j'ai vu des chrétiens par jalousie, sans l'avouer, hein, E eu vi cristãos que pelos ciúmes e sem o admitir, c'est subtil, sans l'avouer, détruire, sans l'avouer, combattre des frères
Então, de uma forma subtil, por causa deste ciúme, combater os irmãos et des sœurs chrétiens qui craignent le Seigneur, mais ils les combattent. e irmãs cristãs, mas não. Plus des chrétiens par jalousie, sans l'avouer, hein. C'est subtil, sans l'avouer, détruire, sans l'avouer, combattre des frères et des sœurs chrétiens qui craignent le Seigneur, mais ils les combattent. E irmãs cristãs que temem o Senhor, mas que os combatem, Juste par sentiment de jalousie. apenas por sentimento de ciúme, Et parce qu'il y a l'envie, e porque há inveja, et parce qu'il y a aussi l'envie de posséder, e porque há também a inveja de possuir, il y a l'envie d'être comme. a vontade de ser como. Et je vais prendre un passage dans le livre de Proverbes, le chapitre 27, à partir du verset 4. Vou pegar numa passagem no livro de Provérbios, no capítulo 27, a partir do versículo 4, Au nom du Seigneur Yehoshua le glorieux. no nome do Alors, Senhor du verset 4, Yehoshua, o glorioso. il y a de la cruauté dans la rage il y a de la cruauté dans la rage et du débordement dans la colère, mais qui tiendra devant la jalousie? C'est terrible. Il y a de la cruauté dans la rage, effectivement, dans une... Então, 27, a partir do 4. Cruel é o furor e impetuosa ira, mas quem parará perante a inveja? Dans une guerre, il y a la cruauté, on tue, on massacre. Então, numa guerra há a crueldade e mata-se e massacra-se. Dans des criminels, des assassins, ils ont de la cruauté. Os assassinos, os criminosos, eles têm essa crueldade, Parce que beaucoup ont la rage. porque muitos têm a raiva. Et du débordement de la colère. Quand quelqu'un est en colère, il peut E quando alguém tem essa cólera e transborda, déborder. Il peut vai transbordar com esses sentimentos. dire des choses, il peut avoir beaucoup de débordement. Pode dizer então muitas coisas e transbordar muitas coisas. Mais ici, le sage dit, il dit, mais qui tiendra devant la jalousie? Mas aqui o sábio diz, quem parará perante a inveja, no caso o ciúme. Qui va tenir? Donc Proverbe, Michelet, Proverbe 27, le verset 4. Qui Então Provérbios 27, no versículo 4. va tenir devant la jalousie? Quem parará perante o ciúme? C'est terrible. Donc ici, l'auteur nous présente la jalousie comme quelque chose de terrible. Então aqui o autor, ele apresenta-nos o ciúme como algo terrível. Quelque chose de extrêmement terrible. Algo como extremamente terrível. Et je prends un autre passage, toujours dans le même livre, dans E eu pego noutra passagem, ainda no mesmo livro, Proverbe 14, le verset 30. em Provérbios 14, no versículo 30. La vie de la chair, c'est la santé du cœur, mais la jalousie est la pourriture des os. O coração com saúde é a vida da carne, mas o ciúme é a podridão dos ossos. Donc la jalousie affecte les os. Então o ciúme afeta os ossos. Or, les os, c'est les os qui font tenir en fait une personne. Ora, são os ossos que fazem sustentar uma pessoa. Tu peux avoir tout, si tu n'as pas d'os, mon ami, tu vas t'écrouler comme une crêpe. E, meu amigo, tu podes ter tudo, mas se tu não tens ossos, tu vais desfazer-te como um crepe, creio. Tu n'as pas d'os, donc les os soutiennent, parce que c'est aussi un langage de sagesse ici. Então não tens ossos, pois são os ossos que sustentam, e aqui uma linguagem também de sabedoria. Donc la vie de quelqu'un est soutenue par ses os. Então a vida de alguém é sustentada pelos seus ossos. D'accord? Donc quelqu'un qui a de la jalousie, il est malade de l'intérieur. Então alguém com ciúme é alguém que está doente no interior. Les os, c'est aussi l'image du cœur. Os ossos são também a imagem do coração. Il est malade de l'intérieur. Ele está doente no interior. Quelqu'un qui est jaloux des autres. Ah, mais pourquoi lui, pourquoi pas moi? Alguém que tem ciúme dos outros, que dirá, mas porquê ele e não eu? Mais pourquoi il fait ça? E porquê que ele faz La isso? jalousie peut avoir plusieurs comportements et peut pousser à plusieurs comportements. E o ciúme pode ter muitos comportamentos e levar a muitos Et comportamentos. c'est ce que nous allons voir grâce à Elohim, si E é isso que nós vamos ver, graças a Elohim, Elohim le permet. se Elohim o permite. Mais on va encore prendre notre passage quand même, c'est intéressant. Vamos ainda pegar noutra passagem, é interessante. Proverbe, le chapitre 6, Em Provérbios capítulo 6, verset 34 aussi. no versículo On 34. parle bien. Car la jalousie est la rage d'un homme fort. Il ne pargnera pas au jour de la vengeance. Vous voyez un peu quand
Porque furioso é o ciúme do homem forte e de maneira nenhuma perdoará no dia da vingança. Quelqu'un qui a de la capacité, mais qui est jaloux. Então vem bem que alguém que tem a capacidade, mas que é ciumento, Quelqu'un qui a de la force, alguém que tem a força, qui est jaloux. que é ciumento, Quelqu'un que le Seigneur a appelé, alguém que o Senhor chamou, qui est jaloux. que é ciumento, Quelqu'un que le Seigneur élève, s'il est jaloux, alguém que o Senhor eleva, mas se ele é ciumento, mon ami, parce que homme fort ici, c'est ce que les Hébreux appellent le guéver. porque aqui homem forte é o que os hebreus chamam de Geber, Le guéver. Donc c'est l'homme fort, c'est l'homme qui a des capacités. então é o homem forte, o homem que tem capacidades. Il n'épargnera pas au jour de la vengeance. Donc, Ele não perdoará, não poupará de maneira alguma no dia da vingança. vous voyez souvent quand quelqu'un a les capacités ou il a l'autorité, Então vem bem que frequentemente quando alguém tem a capacidade ou a autoridade et quand il est jaloux, là, il e quando ele é ciumento, écrase les autres, ele esmaga os outros sans pitié. sem misericórdia. Donc la Bible est claire là-dessus. E a Bíblia é clara aí. La Bible est claire là-dessus. Et la jalousie tue les gens, E o ciúme mata as pessoas, comme Job a pu le dire, como Job o pôde dizer também. dans Job 5.2. Em Job 5:2, En vérité, la colère tue le fou que em verdade a cólera mata o louco et la jalousie fait mourir le naïf. e o ciúme faz morrer o ingênuo. Voilà. Il y a des gens qui sont naïfs, Há pessoas que são ingênuas, qui sont, voilà, tu vis avec les gens, tu as confiance aux gens, tu tu vives com as pessoas, tu depositas a confiança nelas, les aimes, tu leur ouvres ton cœur, mais tu as amas e abres o teu coração, eux, derrière, il y a de la jalousie. mas eles por trás há o ciúme. Ils sont jaloux de toi. Eles têm ciúmes de ti. Ils veulent ce que tu as. Eles querem aquilo que tu tens. Des fois même, ils te trouvent rien. Ils disent, mais lui, il est rien, lui. E por vezes eles te encontram como se tu fosses um nada e dizem que tu és um nada, Il n'y a rien dans sa vie, mais que não tens nada na tua vida, ce qu'ils visent là, c'est ce que tu as reçu. mas aquilo que eles visam é aquilo que tu recebeste, L'onction que tu as reçue, la grâce que tu as reçue, le a unção que tu recebeste, a graça que tu recebeste, don du chant que tu as reçu, o dom de cantar que recebeste, la sagesse que tu as reçue, a sabedoria que recebeste, les capacités que Yahweh t'a données, ta relation avec le Seigneur, as capacidades que Yahweh te deu e a tua relação com o Senhor ça peut créer de la jalousie. pode criar o ciúme. Quand tu parles de la part du Seigneur, peut créer de la jalousie. Quando tu falas da parte do Senhor, isso pode criar o ciúme. L'œuvre que le Seigneur te donne à faire et les gens voient que l'œuvre avance dans tes E a obra que o Senhor te dá para tu fazeres e as pessoas veem que essa obra avança, mains, ça peut créer de la jalousie. e isso pode também criar o ciúme. Le couple que tu as, le travail que tu as, O casal que tu tens, o trabalho que tu tens, ce que tu représentes, aquilo que tu representas, le physique que tu as, o físico que tu tens, peut créer de la jalousie. La pode criar o ciúme. beauté que tu as, que le Seigneur t'a donné, peut A beleza que tu tens, que o Senhor te deu, pode criar créer de la jalousie. o ciúme também. Les moyens pécuniaires que le Seigneur te donne peuvent créer de la jalousie. Os meios que o Senhor te dá pode também criar o ciúme. Frère, je vous dis la vérité, la jalousie est un fléau dans E irmãos, eu vos digo a verdade, o ciúme é um flagelo na Assembleia, l'assemblée, un fléau dans l'église. Beaucoup flagelo na igreja, ne l'avouent pas e muitos não o admitem parce que voilà, on va viser l'impudicité, la porque vão focar-se na impudicidade, na fornicação, fornication, l'adultère, les gros titres, o adultério, os grandes títulos, comme j'aime le dire, les como eu costumo gros dizer, péchés. os grandes pecados. Mais il y a des chrétiens qui sont très jaloux Mas há cristãos que são muito ciumentos, et qui sont là et qui sont dans les invectives, mas que estão presentes e encontram-se nas invectivas, qui sont dans les petites paroles. Mais lui, que estão presentes nas pequenas palavras je l'ai vu venir, lui. e que dizem, mas é ele, sim, eu vi-o chegar. Non, mais elle, on l'a vu sa conversion. Mas ela, nós vimos a sua conversão. Mais voilà, quelque chose les titille, c'est pas des paroles qui viennent comme ça. E qualquer coisa os estremecem. Qu'est-ce qui te dérange E o que é que te incomoda pour que tu sortes absolument des paroles pour humilier? para que tu libertes palavras para o humilhar? Pourquoi? Porquê? Voilà, Aí está. la jalousie. La Aussi. jalousie va pousser les gens à vouloir eux aussi faire.
O ciúme vai também levar as pessoas também a querer fazer, produire. a produzir, a produzir. Ah, frère, tu as la grâce, tout ça. Moi aussi. Donc, chacun veut E, irmão, tu tens a graça, eu também. Então, cada um quer fazer, faire parce que derrière, il y a la jalousie. porque por trás há o ciúme. Tout le monde veut réussir. Non, mais Todo mundo quer ter sucesso. lui, pourquoi c'est lui, ça marche, pourquoi pas nous? E ele, porque é que ele consegue e porque não nós? Et tout le monde va comme ça. C'est la course maintenant au ministère. C'est E toda a gente vai também começar e depois é a corrida ao ministério. la course au chant. C'est la course. Oh non, mais moi, É a corrida ao cantar. on me voit pas assez. E depois dizem, mas a mim não me vem o suficiente. Ah, pourquoi seulement lui? Pourquoi Porquê apenas ele? l'autre? Pourquoi elle? E porquê o outro? Porquê ela? Moi aussi, j'ai reçu le don de chant. Eu também recebi o dom de cantar. Pourquoi moi aussi, je vais faire mon truc, moi aussi. Eu também quero fazer a minha coisa. Et ça va créer des choses terribles. Et E isso vai criar coisas terríveis. je vais prendre un passage pour étayer ce que je suis en train de dire là. E vou também pegar numa passagem para mostrar aquilo que estou a dizer. Vous allez voir. E vocês vão ver. Seigneur, merci de ton esprit, de ton Senhor, obrigada pelo teu espírito, onction. pela tua unção. Ecclésiaste, Coëlette, Ecclésiaste 4, le verset 4. Então, em Eclesiastes, no capítulo 4, versículo 4 também. J'ai vu que tout labeur et tout succès dans le travail n'est que jalousie de l'homme contre son compagnon. Cela aussi est une vanité et lutte d'esprit. Vous voyez ici, Também vi eu que todo o trabalho e toda destreza em obras trazem ao homem o ciúme do seu próximo, ou a inveja do seu próximo. Também isso é vaidade e aflição de espírito. c'est terrible cette phrase. E aí vem, é terrível esta frase. Donc il y a des gens qui vont montrer qu'ils travaillent, Então há pessoas que vão mostrar que trabalham, un dur labeur, duro trabalho, et ils vont se battre pour ça parce qu'il y a de la jalousie dans leur e vão bater-se por isso porque há o ciúme por trás, cœur. no coração. Ils veulent prouver. Donc, Eles querem provar. des choses que la jalousie montre aux gens, c'est Então uma das coisas que o ciúme mostra às pessoas, les gens veulent prouver. que as pessoas querem provar. Ils veulent te prouver que eux aussi, ils ont reçu l'onction. Eles querem provar-te que também eles receberam a unção, Eux aussi, ils veulent faire comme toi. que também eles querem fazer como tu. Moi aussi, le Seigneur me parle aussi. Hein. A mim também, o Senhor também me fala. Moi aussi, vous voyez, l'histoire dans Exode 16 avec Moshe, donc Moïse, Como na história em Números 16 com Moshe, ou seja, Moisés, avec Corée, Dathan, Abiram et toute la troupe qu'ils avaient, c'était une affaire de jalousie, frères e com Corá, Datã e Abirão, e era uma situação também relacionada com o ciúme. et sœurs. C'était une affaire de jalousie. Et du coup, comme ça, Corée se lève, il dit, attends, toute E era então algo relacionado com o ciúme, e Corá, ele levanta-se perante toda a Assembleia. l'assemblée d'Élohim est ça. Comment se fait-il ce Moshe veut s'élever au-dessus de l'assemblée d'Élohim? E da Assembleia de Elohim e dos Santos, e questiona-se como é que é possível que este Moisés se levante acima da Assembleia de Elohim. Frère, tu n'as pas compris qu'Élohim l'avait appelé à l'élever au-dessus de l'assemblée? Mas, irmão, tu não compreendeste que Elohim o tinha chamado para ele estar elevado acima da Assembleia? Et quand tu es quelqu'un qui dirige, mais le Seigneur t'élève, E quando tu és alguém que dirige, o Senhor eleva-te. il t'élève au-dessus de l'assemblée. Ele eleva-te acima da Assembleia. Faut se dire les choses. C'est vrai qu'il ne faut pas écraser l'assemblée, E é preciso dizer as coisas, mas é verdade que não se deve esmagar a Assembleia. c'est clair. Isso é Mais claro. le Seigneur t'élève au-dessus parce que tu prends directement les initiatives auprès du Seigneur. Mas sim, o Senhor eleva-te porque tu tomas diretamente as iniciativas junto do Senhor Tu les donnes aux frères et sœurs. e tu as dás aos irmãos e irmãs. C'est toi qui dis voilà ce que le Seigneur a dit. Donc, E és tu que dizes, aí está aquilo que o Senhor disse. quelque part, tu es élevé. Parce que E de algum modo, então, tu estás elevado. pourquoi on dit le mot élevé? E porquê que se diz a palavra elevado? Élevé par rapport à qui? Elevado em relação a quem? Élevé par rapport à quoi? Em relação ao quê? Élevé veut dire porter en haut. Elevado quer dizer ser carregado no alto, em cima. Donc, quelque part, c'est une position qui était convoitée par Dathan. Si vous E então, de algum modo, era uma posição que estava a ser cobiçada. méditez bien, Exode 16, vous verrez qu'à un moment, du moins Corée va dire, Moshe va dire, Moïse va dire que vous avez reçu la prêtrise, mais vous voulez encore le sacerdoce. E se vocês meditarem então bem esta passagem, vocês vão ver que
A um certo momento, Moisés chama a atenção de que Corá e os outros, eles tinham recebido o ministério do Senhor, mas que eles ainda queriam o sacerdócio. Donc, ils voulaient la place d'Aaron. Então eles queriam o lugar de Arão. Ils voulaient le sacerdoce. Mais comment ça, Moïse, toi, tu règnes, déjà, t'es prophète, il n'y a que toi. E então eles se diziam, como é que é possível? Já, Moisés, tu já estás acima, já és o profeta, é como se só existisse ele. Et puis, il y a ton frère qui est à côté, E depois o teu irmão, que está ao lado, qui est, lui, souverain sacrificateur. Et puis, que ele era o sumo il sacerdote. y a ta sœur, Myriam, qui est prophétesse, qui E depois a tua irmã, Miriam, que é profetisa, joue au tam-tam, tout ça. que também tocava um instrumento. Donc, vous avez cru que ça, c'est quoi? C'est que votre famille. Então é como se eles se dissessem, ah, mas isto é o quê? É só a vossa família? Hein? Cette œuvre, c'est toujours comme ça. Donc, la E então é sempre assim, dessa forma. jalousie emmène les murmures. O ciúme traz também as murmurações. Là où il y a de la jalousie, frère, il y a du désordre. E onde existe o ciúme, existe também a desordem. Et je crois qu'il y a un passage, dans la Bible qui en parle clairement. E há uma passagem, eu creio, na Bíblia que fala disso claramente. Dans 1 Corinthiens, merci, 1 Corinthiens 3, à partir du verset 3, je vais Em 1 Coríntios capítulo 3, a partir do versículo 3, lire ce passage. Car vous êtes encore charnel. Vous êtes encore charnel. Car puisqu'il y a parmi vous de la jalousie, des disputes et des divisions, n'êtes-vous pas charnel et ne marchez-vous pas selon l'être humain? Vous voyez un peu? porque ainda sois carnais, pois, havendo entre vós ciúme, contendas e dissensões, não sois porventura carnais e não andais segundo os homens? Donc, celui qui est jaloux est charnel. Então aquele que é ciumento é carnal. Et là où il y a de la jalousie, frère, il y a des divisions, des E onde existe o ciúme, existem também as divisões, disputes. as disputas. C'est clair. Et, frère, oh Seigneur, aide-nous. E isso é claro, e Senhor, ajuda-nos. 2 Corinthiens 12, encore un autre passage. E ainda outra passagem em 2 Coríntios 12, Paul parlait ici aux Corinthiens. e Paulo falava aqui aos Coríntios. Car j'ai peur qu'à mon arrivée, je ne vous trouve. Donc 2 Corinthiens 2, 20. Então será em 2 Coríntios, capítulo 12, no versículo 20. Car j'ai peur qu'à mon arrivée, je ne vous trouve pas tel que je veux, et que moi, je ne sois trouvé par vous tel que vous ne vouliez pas, et qu'il n'y ait des querelles, des jalousies, des colères, des esprits de parti, des diffamations, des calomnies, des gonflements de l'âme et des désordres. Vous voyez un peu donc? Porque receio que, quando chegar, vos não ache como eu quereria, e eu seja achado de vós como não quereríeis, e que de alguma maneira haja pendências, ciúmes, iras, porfias, detrações, mexericos, orgulhos, tumultos. Tumultos aqui pode ser também traduzido como desordens. Toutes ces choses-là, ça amène le désordre. Então vem aqui, todas estas coisas trazem a desordem. La jalousie emmène des esprits de parti. O ciúme traz os espíritos de porfias. Ouais, mais lui, il s'est pris pour qui? Mas ele toma-se por quem? Il va fédérer 2 ou 3 personnes. Et Ele vai depois federar 2, 3 pessoas. ils vont critiquer. E depois, como que nos bastidores, eles vão criticar. Ils vont combattre, ils vont critiquer. Mais non, Eles vão combater, criticar. mais lui ceci, lui elle. Mais elle se prend pour qui? Mas ele isto, ele aquilo, mas ela toma-se por quem? Et mais ce couple, ils se prennent pour qui? Mas este casal, ele toma-se por quem? Ce que le Seigneur te donne devient une question de jalousie, Então aquilo que o Senhor te dá torna-se uma questão de ciúme, d'envie chez certains. de inveja entre alguns. D'envie. Et ces gens vont te combattre. Beaucoup E estas pessoas vão combater-te vont t'approcher par jalousie. e muitos vão aproximar-te por ciúme. Ils vont venir voir qu'est-ce que tu as. Eles vêm para ver aquilo que tu Mais tens. qu'est-ce qu'il a, lui, là? Qu'est-ce Mas o que é que ele tem? qu'elle a, celle-là? Esta aqui, o que é que ela tem? Pourquoi on parle de lui en bien, là? Pourquoi on donne un bon témoignage de lui? Porquê é que falam bem dele ou porquê é que dão um bom testemunho dele? Mais c'est quoi cette grâce-là? Les gens vont venir voir E então, que graça é esta? E as pessoas virão para ver. et ils vont t'étudier. Ils E eles vão estudar-te. vont t'étudier en profondeur. Eles vão estudar-te em profundidade. Et chaque étude, c'est leur jalousie qui les pousse. En fait, ils vont E então, a cada estudo é o seu ciúme que os leva a te isso. décortiquer pour voir si tu es si extraordinaire que ça.
E eles vão então decorticar-te para ver se tu és assim, de facto, extraordinário, como, dessa forma. Mais cette sœur, là, elle se prend pour qui? Então esta irmã, ela toma-se por quem? Allez, on va te dire, bonjour ma sœur, tu vas bien? On va t'approcher par jalousie. Je ne dis pas que tout le monde fait ça, Então vão aproximar-te por ciúme. Eu não estou a dizer que toda a gente faz isso, mais il y a des cas comme ça, mas há casos como esses. on t'approche par jalousie juste pour voir à quel bois tu te chauffes. E então em que realmente há casos como esses em que se aproximam de ti por ciúme, apenas para ver, como é que eu posso traduzir aqui, em qual madeira que tu te aqueces. Est-ce que le mystère que tu es, est-ce que c'était vraiment comme ça? Regardez les pharisiens, les sadducéens, ils ont approché le Seigneur. E vejam também os fariseus, os saduceus, que também se aproximaram do Senhor. Tout le monde a approché le Seigneur, mais les sadducéens par esprit de jalousie. E toda a gente se aproximava do Senhor, mas os saduceus, por um espírito de ciúme, Ils ont approché les apôtres eles aproximaram-se também dos apóstolos. et au bout d'un moment, ils ont commencé à les casser, frères et sœurs. E ao final do momento eles começaram a quebrá-los, Parce qu'il y avait de la jalousie. porque havia o ciúme. Oh, c'est terrible. C'est terrible. E é terrível. C'est terrible. La jalousie, frère, ça emmène le désordre. O ciúme traz a desordem, Ça emmène des combats. traz combates, Ça emmène toute espèce de toute espèce de mauvaise chose. traz toda a espécie de más Je coisas. prends un passage dans la Bible, une histoire d'un homme, un roi, Vou também pegar uma passagem da Bíblia, a história de um avec, rei, avec David et David, Shaoul. David e Shaul. Ils étaient bien au début. Hein. E eles estavam bem no início. Regardez tous les services que David Améler, le roi, a rendu à Shaoul Améler. Shaoul le roi. E vejam todo o serviço que David prestou ao rei Saul. Mais comment se fait-il que les deux, là, du jour au lendemain, c'est parti en vrille? Mas depois como é que se faz que de repente haja uma separação entre eles? Du jour au lendemain, ils commençaient à avoir des problèmes. Du jour E de repente eles começam a ter estes problemas. au lendemain. La jalousie, frères et sœurs. E o ciúme, irmãos e irmãs. 1 Samuel 18, à partir du verset... je vais même prendre à partir du verset 5. Então 1 Samuel 18, a partir do versículo 5. Voilà. Je vais lire. David allait partout où l'on voyait Shaoul. Vous voyez? David allait partout où Shaoul l'envoyait. E saía David aonde quer que Saul o enviava. E vem onde quer que Saul o enviava. Donc Shaoul, ici, c'est Saül. Shaul, o nome, ou seja, Saul, o verdadeiro nome é, na realidade, Shaul. Voilà. Et il prospérait de sorte que Shaoul le mit à la tête des hommes de guerre. E Shaul o enviava e conduzia-se com prudência. E Shaul o pôs sobre a gente de guerra. Imaginez, au début, c'était bien. Shaoul l'envoyait et David réussissait. E então, no início, tudo corria bem. Shaul o enviava e David tinha sucesso, saía-se bem. On l'a placé à la tête. E ele o pôs à cabeça do exército. Il était agréable aux yeux de tout le peuple, mais même aux yeux des serviteurs de Shaoul. E era aceito aos olhos de todo o povo e até aos olhos dos servos de Shaul. Or, il arrivait que comme il revenait lors du retour de David, après qu'il eut tué le Philistin, des femmes sortirent de toutes les villes d'Israël en chantant et dansant devant le roi Shaoul avec des tambourins, des triangles et en poussant des cris de joie. Les femmes qui jouaient répondaient et disaient: Shaoul a frappé ses 1000 et David ses 10 000. No 6, sucedeu, porém, que, vindo eles, quando David voltava de ferir os filisteus, as mulheres de todas as cidades de Israel saíram ao encontro do rei Shaul, cantando e em danças, com adufes, com alegria e com instrumentos de música. No 7, e as mulheres, tangendo, respondiam umas às outras e diziam: Shaul feriu os seus milhares, porém David os seus 10 milhares. Shaoul fut très irrité, car cette parole fut mauvaise à ses yeux. Il dit: elles ont donné 10 000 à David et à moi 1000. Il ne lui manque plus que le royaume. No 8, então Shaul se indignou muito e aquela palavra pareceu mal aos seus olhos e disse: 10 milhares deram a David e a mim somente milhares, na verdade que lhe falta senão só o reino. David n'a jamais demandé le royaume. E David jamais pediu o reino. Mais la jalousie de Shaoul va commencer à donner à David des
des désirs, des aspirations que David n'avait pas. Mas o ciúme de Shaul vai começar a dar a David aspirações, desejos que David não tinha, Par jalousie. pelo ciúme. Il commence à prendre David pour un concurrent. Ele começa a olhar para David como um concorrente Et encore, dès lors, là, tu commences à le voir du mauvais œil. e desde esse momento que ele começa a olhar com maus olhos. Moindre mouvement, non, 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 ce qu'il a fait là, c'est pas bien. Mais Então, ao mínimo movimento, não, aquilo que ele fez não está bem. comment il a pu faire ça, lui? Como é que ele pôde fazer isso, ele? Non, mais c'est n'importe quoi. Tu commences à voir le frère, la sœur du mauvais œil. Então, tu começas a ver o irmão ou a irmã com um mau olho À cause de ce que les gens disent. por causa daquilo que as pessoas dizem. Ah, il a la grâce. Ah, elle a la grâce. Ah, ele tem a graça, ela tem a graça. Ah, le Seigneur avec ce frère, cette sœur-là, le Seigneur avec. Ah, cette personne-là, ah, le Seigneur marche avec. Et Ah, esta pessoa aqui, este irmão, esta irmã, o Senhor caminha com essa pessoa. la jalousie vient et ces louanges-là, frères et sœurs, ces louanges, ces témoignages suscitent dans le cœur de Shaoul beaucoup de jalousie. Et E então, esses louvores, esses testemunhos suscitaram no coração de Shaul muito ciúme on commence à te voir du mauvais œil. e ele começa a olhar com um mau olho. Le verset 9. Depuis ce jour-là, Shaoul regardait David d'un mauvais œil. E no versículo 9, e desde aquele dia em diante, Shaul tinha David em suspeita. Na versão que o irmão leu, pode ser também que começou a olhar então para David com um mau olho. Depuis ce jour-là, Shaoul regardait David d'un mauvais œil. Donc, depuis que les femmes ont chanté, frère. Então, desde que as mulheres cantaram, Shaul começou a olhar para David com um mau olho. Donc, il y a des témoignages que les gens peuvent te donner. Então, há testemunhos que as pessoas te podem dar, Il y a des louanges que tu peux recevoir há louvores que tu podes receber de la part des hommes. da parte dos homens Ça va créer chez certains le mauvais œil, e que vai criar entre alguns o mau olho, la jalousie. o ciúme. Et il arriva dès le lendemain que le mauvais esprit d'Élohim saisit Shaoul et il faisait le prophète au milieu de la maison. Et David jouait de sa main comme les autres jours. Et Shaoul avait une lance dans sa main. Shaoul jeta sa lance disant je frapperai David. Voilà. E no versículo 10, e aconteceu ao outro dia que o mau espírito da parte de Elohim se apoderou de Shaul e profetizava no meio da casa, e David tangia a harpa com a sua mão, como de dia em dia. Shaul, porém, tinha na mão uma lança, e Shaul atirou com a lança, dizendo: encravarei a David na parede. Il était déjà possédé, Então ele já estava possuído, mais ça passait. Ça passait. Mais mas meio que isso passava. venu s'ajouter à cette possession démoniaque, frère, la jalousie. Mas a esta possessão demoníaca veio juntar-se também o ciúme. Donc pendant que l'esprit impur l'a saisi encore, E durante o momento em que esse espírito impuro o atingia, monsieur a craqué, il a dit bon cette fois-ci là, je vais profiter là, je vais le tuer en même temps. o senhor, então, o Shaul, ele quebrou-se e aproveitou para tentar assassinar David, Parce qu'il a commencé à le regarder du mauvais œil. porque ele começou a olhá-lo com um mau olho. Frères et sœurs, c'est terrible. Irmãos e irmãs, é terrível. C'est terrible. Et cette histoire me fait penser à des histoires que je connais. E esta história faz-me pensar em histórias que eu conheço Dans le Seigneur, no Senhor. c'est terrible. É C'est terrível. vraiment terrible. C'est vraiment terrible. É verdadeiramente terrível. La jalousie fait des ravages, frères et sœurs, parmi les chrétiens. O ciúme destrói muitas coisas entre os cristãos. Combien de fois j'ai pas vu des gens me dire ah frère pardonne-moi tout ça E quantas vezes eu não vi irmãos a dizer: irmão, perdoa-me parce que j'ai de la jalousie. porque eu tive ciúme. Ah pardonne-moi j'ai eu des pensées contre toi de jalousie. Irmão, perdoa-me porque eu tive pensamentos de ciúme contra ti. Et quelque temps après c'est des scandales, c'est des guéguerres, E algum tempo depois são escândalos que surgem. c'est des guéguerres terribles. Tu dis mais c'est pas possible. Mais à quel moment je t'ai fait ça? Non. Então confusões terríveis que não é possível, mas eu questiono a qual momento eu te fiz isso. Parce que il y a un esprit de jalousie, frère, qui travaille. Porque há um espírito de ciúme que trabalha Et ça ramène du désordre. e que traz a desordem. Ça ramène du désordre parce que les gens sont déjà piqués dans l'esprit. Isso traz a desordem porque as pessoas já estão picadas no espírito. Et c'est un esprit qui travaille beaucoup. Quand
E é um espírito que trabalha muito autour de certains frères que le Seigneur appelle, em torno de alguns irmãos que o Senhor chama. certains serviteurs du Seigneur que le Seigneur appelle à qui ont une certaine grâce dans leur vie. Então, alguns irmãos que têm um certo chamado, uma certa graça na sua vida, Et ceux qui sont autour peuvent être frappés e aqueles que rodeiam podem ser atingidos par cet esprit. D'autres, por este espírito, ils viennent parce qu'ils ont déjà cet esprit de e outros vêm porque têm já este espírito de ciúme, jalousie. Donc ils viennent pour nuire. e eles vêm para prejudicar, D'autres qui sont autour peuvent commencer à être touchés par cet esprit sans e outros que estão em volta podem começar a ser tocados por este espírito, même se rendre compte. sem mesmo se darem conta. Ouais, un peu. Shaoul était tranquille, tout à coup il est piqué. E então Shaul, ele estava tranquilo, mas de repente ele foi picado. Et regardez ce que Jacob, Jacques, l'apôtre Jacques, il va dire une chose dans son épître. E vejam também aquilo que o apóstolo Tiago vai dizer na sua epístola, Et pour étayer un peu ce que je dis, vous allez voir dans Jacques 3. em Tiago 3, Jacques 3, le verset 16. no versículo 16. Voilà, Jacques 3, 16. Seigneur, merci. Senhor, obrigada. Voilà. Permettez-moi juste quelques secondes, le temps que je cherche le verset dans Jacques 3. Voilà, le verset 16. Voilà ce que dit l'apôtre. Car là où il y a de la jalousie et un esprit de parti, il y a du désordre et toutes sortes de mauvaises choses. Porque onde há ciúme e espírito faccioso, aí há perturbação e toda obra perversa. Là où il y a de la jalousie et un esprit de parti, il y a du désordre et toutes sortes de mauvaises choses. Donc, onde há inveja e espírito faccioso, aí há perturbação e toda obra perversa. Na versão do irmão pode ser também a desordem e toda a espécie de má coisa. il y a des personnes, frères, qui sont déjà touchées par la jalousie par rapport à toi. E então, irmãos e irmãs, há pessoas que estão já tocados pelo ciúme em relação a ti, Et ils vont prendre quelques personnes, des fois, qui sont autour de toi, que e eles vão tomar algumas pessoas que por vezes estão à tua volta, tu connais, que te conhecem, tes proches, ils os teus vont próximos, les embrigader. Ils vont les remplir e eles vão encher essas pessoas de paroles, de murmures, comme de palavras, de murmúrios, Corée. como Corá, Ils vont les souiller e vão sujá-los, et ils vont créer un esprit de parti. e vão criar esse espírito de facção. Et s'ensuit souvent des séparations douloureuses E frequentemente de seguida existem as separações dolorosas ou des séparations et des gens partent et chacun choisit son camp e as separações em que pessoas partem e cada um escolhe o seu campo et toutes sortes de mauvaises choses commencent à sortir par les murmures, e toda a espécie de más coisas começam a sair através de murmúrios, les diffamations. as difamações. Et la jalousie est un esprit terrible parce que O ciúme é um espírito terrível, c'est comme un serpent sous un rocher porque ele é como uma serpente debaixo de uma rocha et qui peut mordre dès qu'on soulève la pierre. que pode morder assim que nós levantamos a pedra. Nous devons, nous chrétiens, refuser cet esprit, Nós cristãos devemos recusar este espírito de jalousie entre de ciúme entre irmãos frères qui travaillent ensemble dans l'œuvre du Seigneur. que trabalham juntos na obra do Senhor, Et la jalousie prend tout à coup, le comportement change. e que quando o ciúme toma lugar, de repente o comportamento muda, Les comportements changent. os comportamentos Et mudam. quand quelqu'un commence à être piqué par cette jalousie-là, E quando alguém começa a ser picado por este ciúme aqui, frère, son comportement change. Tu commences à trouver le mal partout chez l'autre. e o comportamento muda e essa pessoa começa a encontrar o mal em todo lado na outra pessoa. C'est comme si c'est toi qui as créé cette personne-là, alors que vous êtes ensemble depuis des années. Vous êtes... voilà, mais pourquoi lui seulement? Mais pourquoi il a... Oh, E então vocês estão juntos há anos, mas de repente começam a surgir questionamentos como porquê apenas ele? oh là là, le témoignage. On va aller au début, ce que les Hébreux appellent Bereshit. E então o testemunho, e vamos ao início, aquilo que os hebreus chamam de Bereshit. Et Seigneur, merci pour l'esprit. E Senhor, obrigada pelo Espírito. Alors, Bereshit, Genèse.
Gênesis ou Bereshit, Genèse 4, à partir du premier verset. On va lire e Gênesis 4, a partir do versículo 1, l'histoire de la fraternité. vamos ler a história da fraternidade, Là où tout a commencé, frères et sœurs. lá onde tudo começou, irmãos e irmãs. Là où cette chose, cet esprit impur, Lá onde esta coisa, este espírito impuro, ce trait de caractère néfaste esta característica do caráter nefasto et nébuleux a commencé. começou. Alors, Genèse 4, 1. Adam connut Chava, sa femme. Elle devint enceinte et enfanta Caïn. Elle dit, j'ai acquis un homme avec Yahweh. Elle enfanta encore Abel, son frère. Abel devint berger de petit bétail et Caïn devint cultivateur du sol. Et il arriva au bout de quelque temps, ah oui, au bout de quelque temps, parce que E no versículo 1, e conheceu Adão a Eva, sua mulher, e ela concebeu e teve a Caim, e disse, alcancei do Senhor um varão, e teve mais a seu irmão, Abel, e Abel foi pastor de ovelhas, e Caim foi lavrador da terra. E aconteceu ao cabo de dias, sim, irmãos, ao cabo de dias, vous marchez, hein, que Caïn fit venir des fruits du sol en offrande à Yahweh. que Caim trouxe do fruto da terra uma oferta ao Senhor, a Yahweh. Abel lui aussi fit venir des premiers-nés de son troupeau et leur graisse. Yahweh porta son regard sur Abel et sur son offrande, mais il ne porta pas son regard sur Caïn, sur son offrande, et Caïn fut très fâché et son visage fut abattu. E Abel também trouxe dos primogênitos das suas ovelhas e da sua gordura, e atentou o Senhor para Abel e para a sua oferta, mas para Caim e para a sua oferta não atentou. E irou-se Caim fortemente e descaiu-lhe o seu semblante. Deux services. Le Seigneur porte, mais pourquoi Seigneur? Mais pourquoi lui? E dois serviços, e porquê Senhor, porquê ele? Pourquoi tu as porté un regard favorable? Pourquoi tu lui as Porquê que tu tiveste um olhar favorável ao serviço dele? donné telle chose? Pourquoi c'est que lui? Porquê que tu lhe deste tal coisa e porquê que é apenas ele? Pourquoi il n'y a que la grâce chez lui? Porquê que só há graça nele? Pourquoi pas moi? Moi aussi, Porque não eu? je veux la même chose. Eu também quero a mesma coisa. Les gens ne vont jamais le dire comme ça. As pessoas jamais o vão dizer assim dessa Mais forma, ils vont toujours te faire des allusions par rapport à ta grâce. mas vão sempre fazer alusões em relação à tua graça, Toujours. sempre, Souvent. frequentemente. Ah, mais tu as la grâce. Ah, Ah, mas tu tens a graça. frère, quand tu parles, les gens écoutent. Ah, mas irmão, quando tu falas, as pessoas escutam. Ah, tu prêches bien. Ah, Ah, tu pregas bem. tu sais parler. Ah, tu sabes falar. Ah, tu vois, c'est ça qui te dérange. Então vem, é isso que incomoda. Ce que tu as reçu, Aquilo que tu recebeste, ça te dérange. Ah, frère, quand tu isso incomoda. fais les choses, ah, ça marche, le Seigneur t'accompagne. Ah, Ah, irmão, quando tu fazes as coisas, isso resulta, o Senhor acompanha-te. frère, tiens, prie. Ah, donc, ça va finir par déranger. Então isso vai acabar por incomodar. Et il y a des enfants de Satan qui sont là, E há os filhos de Satanás que estão lá, des faux chrétiens, falsos cristãos, des faux frères et des fausses sœurs. falsos irmãos e falsas irmãs. Il y a aussi des chrétiens qui sont simplement faibles et Mas há simplesmente também cristãos que são qui fracos, sont piqués que estão picados par des esprits pelos qui espíritos sont là, qui ramènent la jalousie dans les cœurs. que estão lá e que trazem o ciúme aos corações. Une sœur a un bon travail, Uma irmã tem um bom trabalho, une sœur se marie, uma irmã se casa l'autre qui est là n'est pas encore mariée, va e a outra que está lá e que não está ainda casada commencer à murmurer dans son cœur, mais vai começar a murmurar no seu coração, Seigneur, mais pour moi, ça va être quand? e dizem, mas Senhor, e eu, quando é que isso vai acontecer comigo? Mais pourquoi tu me donnes pas à moi? Por que é que tu não me dás a mim? Mais j'ai l'impression que elles avancent dans la foi Eu tenho a impressão que ela e eles avançam na fé, parce qu'elles ont des songes, porque têm sonhos, elles viennent, elles prophétisent. vêm e profetizam. Seigneur, elle donne, ouais, elle a dit ça hier, que tu l'avais dit ça, mais pourquoi pas moi? E então ela ontem disse que tu lhe tinhas dito tal coisa, mas porque não a mim? Pourquoi moi tu me dis pas? Porque é que tu a mim não me dizes? Tu peux jalouser même ton propre mari, ta propre femme. Tu podes até ter ciúmes do teu próprio marido ou da tua própria mulher À la maison, parce que tu es jaloux. na tua casa, porque tu és ciumento. Mais il ne porta pas son regard sur Caïn, sur Mas ele não atenta para a oferta de Caim, son offrande. para a sua oferta. Yahweh dit à Caïn, pourquoi es-tu fâché? Et pourquoi ton visage est-il abattu? Si tu agis bien, n'y aurait-il pas élévation? N'y aurait-il pas élévation? Si tu agis bien, tu seras élevé aussi. E no 6, e o Senhor disse a Caim, porque te iraste e porque descaiu o teu semblante, se bem fizeres não haverá aceitação para ti?
Si tu agis mal, le péché est couché à la porte et son désir se porte vers toi. Mais toi, domine sur lui. E se não fizeres bem, o pecado jaz à porta, e para ti será o seu desejo, e sobre ele dominarás. La jalousie, frère. Caïn parla à Abel, son frère. O ciúme, irmãos e irmãs, e então Caim fala com Abel, seu irmão, Il arriva que comme ils étaient au champ, comme ils étaient dans les champs du moins, Caïn s'éleva contre Abel, son frère. no versículo 8, e falou Caim com o seu irmão Abel, e sucedeu que, estando eles no campo, se levantou Caim contra o seu irmão Abel e o matou. Et le tua. Voilà. Il a tué son propre frère. Ele matou o seu próprio irmão, Le fils de sa mère, le sang, o filho da sua mãe. il l'a détruit à cause de ce que le service de son frère Então o sangue, ele destruiu o seu irmão por causa do serviço, était meilleur et que Yahweh a e porque o seu serviço era melhor, prouvé mieux. e porque Yahweh tinha visto que o seu serviço era melhor, Alors que Yahweh lui dit, tu peux aussi agir bien pour qu'il ainda que Yahweh também lhe tenha dito que tu também podes agir bem, y ait l'élévation parce qu'il est juste. e haveria também elevação para ele, e porque Yahweh é justo, Yahweh appelle qui il veut. Donc e Yahweh, ele chama quem ele quer. la jalousie touche beaucoup de sphères dans la vie, frères E então o ciúme toca muitas esferas na vida, et sœurs. Beaucoup de sphères dans la vie privée, muitas esferas na vida privada, dans la vie publique. na vida pública. Les gens sont détruits par jalousie. As pessoas são destruídas pelo ciúme, Vous allez en Afrique, dans e vocês vão, por exemplo, em África, certains pays là-bas, à em certos países lá, cause des élévations des postes, tout ça, on tue. que por causa da elevação e de certos cargos matam, On met du poison. Vous allez dans les milieux chrétiens, em que colocam veneno, e também nos meios cristãos, même en Afrique, partout aujourd'hui, mesmo em África e em todo lado hoje, et surtout en Afrique particulièrement, on met mas particularmente, sobretudo em África, du poison. colocam então esse veneno, Les pasteurs s'empoisonnent entre eux e os pastores envenenam-se entre eles, à cause du succès de l'autre parce qu'il e por causa do sucesso do outro, estime que l'autre a plus de succès que lui. porque ele estima que o outro tem mais sucesso que ele, Lui, il faut l'empoisonner. e então é preciso envenená-lo, L'autre a plus la grâce que lui, e o outro tem mais graça do que ele, il faut l'empoisonner. então é preciso envenená-lo. À une génération de satanistes, Há uma geração de une satanistas, génération qui ont dépassé Satan en méchanceté, je pense, uma geração que ultrapassou Satanás em maldade, eu penso, parce que là, c'est autre chose. porque aí é outra coisa. Parce qu'on tue, on lapide, on E mata-se, lapida-se, condamne, on fait n'importe quoi condena-se e faz-se tudo e mais alguma coisa par jalousie. pelo ciúme. Pourquoi lui? Pourquoi pas nous? Porque ele, porque não nós? Il se prend pour qui? Ele toma-se por quem? Tout ça, mais tu parles comme ça, mais t'as cru t'étais qui, toi? E tudo isso, e tu falas assim dessa forma, mas tu, quem é que tu pensas que és? La jalousie. O ciúme. Pourquoi il a eu une promotion, lui? Pourquoi Porque é que ele teve uma promoção, ele? c'est lui que le Seigneur recommande? Porquê? Porque é que é ele que o Senhor recomenda? Pourquoi? Et ça a été toujours comme ça. E porquê? Porque e sempre foi assim. C'est terrible. É terrível. C'est terrible, frères et sœurs. É terrível, irmãos e irmãs. La jalousie qui a atteint beaucoup, O ciúme que atingiu beaucoup dans l'œuvre du Seigneur. muitos na obra do Senhor. Beaucoup, parce qu'un frère a la grâce, on voit que le Seigneur l'utilise. On va l'accuser, on va... E muitos, então vemos que um irmão tem a graça e vai ser acusado, On va lui prêter plein d'intentions, on va lui e que vai ser acusado, e que lhe vão colocar nele muitas intenções, donner des épithètes. Ouais, mais lui là, il aime trop ça, lui il veut trop ça, elle là, e então vão acusá-lo e dizer que ele ama demasiado tal coisa, oh là là, non mais elle c'est ceci, elle. e que dizendo que ele é isto, ela é aquilo, Ouais, la jalousie, parce que quelque part on veut la même chose et e vem então o ciúme porque de algum modo quer-se a mesma coisa, on l'a pas. Quelque e não se tem essa coisa, part on veut détruire. e então depois de algum modo quer-se destruir isso. Oh, que j'ai entendu des propos comme ça en grand nombre. Como eu entendi grandes propósitos assim, dessa forma, em grande número. Ah, parce qu'il a, ah, c'est pas, ah, mais toi, ah, mais lui, ah, mais elle, Mas tu, mas ele, ela, mais lui quand il parle, mais mas ele quando fala, c'est terrible. La jalousie. é terrível, o ciúme.
Et ça va créer des séparations, comme Jacques a dit tout à l'heure dans Jacques E isso vai criar separações, como o Tiago disse há pouco, 3. Là no capítulo 3. où il y a un esprit de jalousie et de parti, il y a du E porque onde há um espírito de ciúme, um espírito faccioso, désordre. há também a desordem. Et vous allez voir des gens qui vont créer des problèmes. C'est que la jalousie, E vocês vão ver que há pessoas que criam problemas. hein, c'est pas autre chose. E trata-se do ciúme e não de outra Ils coisa. vont mettre beaucoup de gens dedans, ils vont se justifier E vão colocar muitas pessoas dentro disso e en justificar-se. grand nom, mais parce que moi, on veut me détruire, E dizendo, porque não, a mim querem me destruir. non, on est jaloux de moi, tout ça. Não, são ciumentos de mim. Frère, qui t'a dit ça? Mas irmão, quem é que te disse La isso? jalousie, peut-être que c'est toi qui es dans la jalousie. Mas o ciúme, talvez que sejas tu que se encontra no ciúme. Un enfant du Seigneur ne se fatigue pas, Filho do Senhor não se cansa, ne se justifie pas tout le temps, não se justifica todo o tempo, n'est pas là en train de se bagarrer. Oh, pourquoi à vouloir se justifier? Non, não está lá e prestes a justificar-se, a querer justificar-se. c'est le Seigneur qui justifie. É o Senhor que justifica, C'est pas les hommes qui nous não são os homens que nos justificam. justifient. Les hommes peuvent dire tout ce qu'ils veulent sur Os homens podem dizer tudo aquilo que querem sobre ti, toi, tout ce qu'ils peuvent te... Mais le Seigneur, à la fin, justifie toujours ses élus, ses enfants, mas o Senhor, no final, justifica sempre os seus eleitos, toujours. os seus filhos, sempre. Oh Seigneur. Ó Senhor. Je vais juste prendre un passage. Vou apenas pegar numa passagem. Frères et sœurs, vous allez voir que la jalousie, là, ça fait des dégâts. E vocês vão ver, irmãos, que o ciúme provoca muitos danos. Acte 5, à partir du verset 12. E Atos 5, a partir do versículo 12. Je vais lire au nom de notre merveilleux Seigneur E vou ler em nome do nosso maravilhoso Senhor Yeshua, Yehoshua, qui règne dans la gloire la plus magnifique qui soit. que reina na glória mais magnífica. Alors, acte 5, 12. Então, Atos 5, 12. Et beaucoup de signes et de prodiges se produisaient dans le peuple par les mains des apôtres. Et ils étaient tous d'un commun accord dans le portique de Shlomo. Mais aucun des autres n'osait se joindre à eux. Mais le peuple les magnifiait. Le peuple les magnifiait. Les louanges, frères. No 12, e muitos sinais e prodígios eram feitos entre o povo pelas mãos dos apóstolos, e estavam todos unanimemente no alpendre de Salomão. 13, quanto aos outros ninguém ousava juntar-se com eles, mas o povo tinha-os em grande estima. David a souffert à cause des louanges. Então os louvores, e David sofreu por causa dos louvores. Et de plus en plus de croyants se joignaient au Seigneur, des multitudes, tant d'hommes que de femmes. Et on apportait les malades dans les rues et on les mettait sur des lits de camp et sur des couchettes pour que Pétros, donc Pierre, en venant, au moins son nombre passe sur quelqu'un d'eux, et la multitude accourait aussi des villes voisines à Yerushalayim, amenant des malades et ceux qui étaient tourmentés par des esprits impurs. Et tous étaient guéris. No 14, e a multidão dos que criam no Senhor, tanto homens como mulheres, crescia cada vez mais. 15, de sorte que transportavam os enfermos para as ruas e os punham em leitos e em camilhas, para que, ao menos a sombra de Pedro, quando este passasse, cobrisse alguns deles. 16, e até das cidades circunvizinhas concorria muita gente a Jerusalém, conduzindo enfermos e atormentados de espíritos imundos, os quais todos eram curados. Oh, quelle puissance du Seigneur Que poder, que força do Senhor entre les mains des apôtres. entre as mãos dos apóstolos. Verset 17. No versículo 17. Mais le grand prêtre, E levantando-se o sumo sacerdote, Cohen Agadol, le grand prêtre, o sumo sacerdote. mais le grand prêtre, frère, pourquoi le grand prêtre? E irmãos, porquê o sumo sacerdote? Parce que c'est lui qui était censé être l'autorité spirituelle de tout le pays, mais c'est peu. Porque supostamente ele era aquele que detinha à partida toda a autoridade do país. Là, mais ces gens-là, ils se prennent pour qui? E ele então dizia-se, mas estas pessoas aqui, elas tomam-se por quem? C'est moi le boss ici, c'est quoi cette Sou eu o chefe aqui, mas o que vem a ser isto? affaire?
Qu'est-ce qu'ils prêchent là? O que é que eles pregam lá? La loi, c'est quoi? Les Écritures, c'est moi. Mas a lei é o quê? As escrituras sou eu. Le grand prêtre s'est enlevé. O sumo sacerdote levantou-se. Le grand prêtre s'est levé. Ainsi que tous ceux qui étaient avec lui. C'est-à-dire la secte des Sadducéens furent remplis de jalousie. No 17, e levantando-se o sumo sacerdote e todos os que estavam com ele, e eram eles da seita dos saduceus, encheram-se de ciúme. Et ils jetèrent les mains sur les apôtres et les mirent dans la prison publique, frère. E lançaram mão dos apóstolos e os puseram na prisão pública. La jalousie, là, c'est terrible. Irmãos, o ciúme é terrível. Ils les ont jetés en pâture, frère. Public, prison E eles os lançaram para a prisão pública. publique. Ici, on peut représenter ça comme des critiques E se nós pudermos representar isso como as críticas sur les réseaux, sur sobre as redes, Internet. a internet, hoje em dia, Aujourd'hui, beaucoup se font, il y a beaucoup de chrétiens, des serviteurs du Seigneur qui se font laminer então há muitos filhos do Senhor, servidores que se fazem laminar à cause de la jalousie, frère. por causa do ciúme, irmãos. Ils cherchent des trucs, mais ils n'arrivent pas à te trouver dans ça. Ils vont t'inventer les péchés. Eles procuram encontrar coisas sobre ti, mas não encontram, então vão inventar pecados. Ils vont t'inventer des péchés. Oh, il est dans ça, il a fait Vão inventar pecados e dizendo que tu estás nisto, naquilo, ceci. Et ça tue, ça détruit par e isso mata e destrói jalousie. pelo ciúme. Ah, il a plus l'onction, il a perdu l'onction, tout Ah, ele não tem mais a unção, ele perdeu a unção ça, il est disqualifié, il n'y a e tudo isso, e ele está desqualificado plus rien à faire. Qui e não há mais nada a fazer. t'a dit ça? Mas quem é que te disse isso? La jalousie. O ciúme. Mais le Seigneur est bon. Mas o Senhor é bom. Il envoie toujours un ange pour ouvrir pendant la nuit. Ele envia sempre um anjo para abrir durante a noite, Pendant que tout le monde dort, les durante que toda a gente dorme, portes. ele abre as portas. Oh non. Le Seigneur est fort. La E o Senhor é forte. jalousie, frère. La jalousie fait des dégâts. O ciúme, irmãos, provoca danos. Vous voyez ici là, le grand prêtre, Vem aqui o sumo sacerdote. il s'est levé Ele parce qu'il levantou-se était jaloux. porque ele era ciumento. Il était jaloux, piqué par la jalousie. Il dit, Ele era ciumento, picado pelo mais ciúme. comment ça? Ils sont en train de me voler la vedette. Mas como é que isso é possível? Eles estão prestes a roubar-me o facto de ser a vedeta. Dans les assemblées là, c'est terrible. Un E nas assembleias lá é terrível. frère arrive à la grâce, voilà, tous les vieux qui sont là depuis des années là. E há um irmão que chega e que tem a graça e todos aqueles antigos que estão lá há anos Ah non, mais il se prend pour qui? e começam a dizer, mas não, por quem é que ele se Ce toma? frère là, cette sœur là. Este irmão aqui, esta irmã lá, Ça pique, hein? e isso pica. Ils veulent me voler ma place. Eles querem roubar-me o lugar. Mais non, mais moi je suis là depuis longtemps. Moi Mas eu não, eu estou aqui há muito tempo. moi je suis là depuis très longtemps, mais Estou aqui há muito, muito tempo. j'étais là depuis, hein, j'étais là, moi, ça fait 10 ans, 15 ans que je suis là, ça fait 14 ans, E faz então 10, 15 anos, 14 anos que eu estou aqui. ça fait 22 ans, mais sois en paix, frère, Faz 22 anos, mas permanece em paz, irmão. sœur, sois en paix, Estejam em paz, irmãos e irmãs. soyons en paix. Estejamos em paz. Les louanges, Os louvores. ceux qui sont jaloux là, ils vont créer les murmures. Aqueles que são ciumentos vão criar os murmúrios. Ils vont vouloir aller voir des gens pour parler. Non, mais tu sais, Eles vão querer ir ver pessoas para falar, moi j'ai vu ça, tu sais, j'ai dizendo, sabes, mas eu vi isto, eu entendi isto. entendu ça. La jalousie. O ciúme. Et je ne prêche pas ça pour me justifier de E eu não estou a pregar isto para me justificar de qualquer coisa quoi que ce soit, ou bien on accuse quelqu'un. Non, frère, ou para acusar alguém. Não, não é isso, irmãos. nous prêchons simplement la parole. Nós pregamos simplesmente a palavra, Parce que le Seigneur nous enseigne aussi. porque é também isso que o Senhor nos ensina. Alors je prends un autre passage, Acte toujours, Acte 13. Então vou pegar noutra passagem, ainda em Atos 13, Oh là là. À partir du verset 44. a partir do versículo 44. Mais le Shabbat suivant, presque toute la ville se rassembla pour entendre la parole d'Élohim. La ville s'est rassemblée.
E no sábado seguinte, ajuntou-se quase toda a cidade a ouvir a palavra de Elohim. pour écouter, entendre. Então, toda a cidade para ouvir, entender. Mais voyant cette foule, les Juifs furent remplis de jalousie et ils contredisaient ce qui était dit par Paulos. No 45, então os judeus, vendo a multidão, encheram-se de ciúme e, blasfemando, contradiziam o que Paulo dizia. Contredisant et blasphémant. Contradizendo e blasfemando. Waouh! Frère, la foule qu'il y avait. Ouais, le E irmãos, uau, a multidão que existia. succès que Paulos avait avec Barnabas. E vejam o sucesso que Paulo tinha com Barnabé. Son compère a provoqué la jalousie des gens. O seu companheiro, então, provocou o ciúme das pessoas. Parce que eux aussi, ils veulent ça. Quand ils parlent, Porque também eles queriam isso. il faut que, voilà, ils veulent ça. Quand ils parlent, que l'esprit se manifeste. Porque eles também queriam que quando falassem que o Espírito se manifestasse. Quand ils parlent, il faut qu'il y ait du succès. Que quando eles falam que haja também o sucesso. Telle œuvre aussi, ils veulent faire. Tal obra também eles querem fazer. Tout le monde veut faire la même chose aujourd'hui. E toda a gente quer fazer a mesma coisa Nous hoje. sommes à l'époque de YouTube. Nós estamos na época do Tout YouTube. le monde veut faire les réseaux sociaux. Toda a gente quer fazer as redes Tout sociais. le monde veut faire. Et ceux qui ne sont pas appelés à le E toda a gente o quer fazer e aqueles que não são chamados a fazer. faire, tout le monde veut faire. Et ceux qui Mas toda a gente o quer n'ont fazer. même pas l'onction pour le faire, tout Mesmo aqueles que não têm a unção para o le fazer. monde fait. Toda a gente Et faz. ceux qui n'ont même pas l'onction pour organiser des programmes de E mesmo aqueles que não têm a unção para organizar programas. croisade, tout le monde organise. Mas toda a gente organiza. C'est un appel, chacun reçoit un appel Mas é um chamado e cada um recebe um chamado. clair. Il y a Claro. des gens que le Seigneur a appelés, il leur E então há pessoas que o Senhor a chamou dit, je t'appelle à telle chose, e que diz, eu chamo-te a tal coisa, fais telle chose. faz tal coisa. C'est un appel. É um chamado. Ah, mais lui, il a réussi. Ah, mas não, ele alcançou tal Ah, mais coisa. moi aussi, je veux faire comme Ah, mas eu também quero fazer lui. como ele. Ah, mais lui, vous Ah, mas ele. avez vu, ah, mais lui, il y a trop de gens qui l'écoutent. Ah, Ah, mas ele, há muitas pessoas que o escutam. mais moi aussi, il faut que je fasse ça aussi. Mas eu também é preciso que eu faça Il isso. faut que les gens m'écoutent aussi. Mais É preciso também que as pessoas me escutem. non, frère. Mas não, irmãos. Chacun selon le don qu'il a reçu. Cada um segundo o dom que recebeu. Toi, si tu as reçu 50, arrête-toi à 50. Se tu recebeste 50, fica pelos 50. Si lui, il a reçu 1000, qu'il s'arrête à 1000. Se ele recebeu 1000, que ele fique pelos 1000. Ceux qui ont reçu 10 000, qui s'arrêtent à 10 000. Aquele que recebeu os 10.000, que fique pelos 10.000. Ceux qui ont un, sinon là, ça va être la guerre. Tu vas Senão vai ser a guerra. commencer à voir David du mauvais œil parce que Se vais começar a ver David com um mau olho, toi, tu as reçu 1000 et lui, on lui a donné 10 000. porque tu recebeste 1000 e ele recebeu os 10.000. Tu vas commencer à avoir du mauvais œil. Tu vais começar a olhar com um mau olho. Après, là, frère, quand le mauvais esprit va venir, là, tu E depois, quando o espírito mau vier, vas commencer à jeter des harpons sur les vais começar a lançar as lanças sobre as pessoas gens pour les tuer. para as matar. La jalousie. O Un ciúme, esprit terrible. espírito terrível. Un esprit qui fait des dégâts dans nos assemblées. Espírito que provoca danos nas nossas assembleias. Et surtout parmi les chantres, frères. E sobretudo entre os cantores, irmãos. Parmi les chantres. Ah. Entre aqueles que cantam. Mais pourquoi l'autre il va chanter, il veut montrer qu'il a plus de gamme que l'autre, donc il va E então há um que canta e que depois o outro quer cantar também e mostrar que tem mais gama que o outro monter la voix. e vai subir a voz. L'autre là-bas aussi attend son tour pour monter E o outro também espera a sua vez para subir a voz. la voix, donc on va la jalousie. Et puis on va commencer à critiquer, E depois o ciúme e vai-se começar a on criticar va commencer à dire des choses. Ah, e vai-se começar a dizer coisas. du désordre. A desordem. La jalousie est fort, cruelle. O ciúme é forte e cruel. Regardez un autre passage. Je vais prendre Vejam outra passagem. un passage juste dans Shir Hashrim. Shir Hashrim, Cantique des Cantiques. Então, no livro de Cantares, Cânticos dos Cânticos, Cantique des Cantiques 8, le verset 6. no capítulo 8, versículo 6. Place-moi comme un sceau sur ton cœur, comme un sceau sur ton bras, car l'amour est fort comme la mort, et la jalousie est cruelle comme le Sheol.
Ces flammes sont des flammes de feu. Une flamme de Yah. Donc le diminutif de Yahweh. Waouh! Então, no versículo 6, põe-me como selo sobre o teu coração, como selo sobre o teu braço, porque o amor é forte como a morte e duro como a sepultura, o ciúme. As suas brasas são brasas de fogo, labaredas de Yah. Ou seja, Yah é o diminutivo de Yahweh. Waouh! La jalousie est une flamme de Yah. Comme une flamme de Yah. Então, o ciúme é como uma chama, como uma labareda de Yah. Et elle est cruelle comme la mort. E é cruel como a morte. Vous voyez un peu? Elle est Vocês veem um pouco? cruelle. É cruel. Elle va diviser, détruire. Et Vai dividir, destruir. à la fin, celui qui est jaloux, qui commence à poser les actes dans la jalousie, E aquele que é ciumento e que começa a colocar atos no ciúme, c'est lui à la fin qui sera détruit. é ele que no final será destruído, Comme avec Corée, como Corá, comme avec Shaoul, como também com Saul, et comme avec plusieurs. Chaque fois, e como com vários outros a cada vez. c'est ces gens-là qui finissent par être brisés São essas pessoas então que acabam por ser quebradas, parce qu'ils ont souillé les choses. porque eles sujaram as coisas. Frères et sœurs, fuyons cet esprit de jalousie. Irmãos e irmãs, fujamos deste espírito de ciúme, Ne nous jalousons pas. não vamos ter ciúmes, Ne nous critiquons pas não vamos criticar gratuitamente, gratuitement. Ne nous cassons pas. não nos vamos quebrar, Mais aimons-nous, supportons-nous. Et mas vamos amar-nos, suportar-nos. si l'autre a reçu quelque chose, E se o outro recebeu alguma coisa, si ta sœur a reçu quelque chose que se a tua irmã recebeu alguma coisa tu n'as pas reçu, que tu não recebeste, bénis le Seigneur. abençoa o Senhor. Si ton frère a reçu quelque chose que tu n'as pas reçu, Se o teu irmão recebeu algo que tu não recebeste, bénis le Seigneur. bendiz o Senhor, Parce que les gens sont différents. porque as pessoas são Si diferentes. l'autre a été élevé par le Seigneur dans un domaine bien précis, Se o outro foi elevado pelo Senhor num domínio bem preciso, bénis le Seigneur. bendiz o Senhor. Il y a des saisons pour chacun de nous, frères. Há uma época para cada um de nós, irmãos. Moi, j'aime pas la jalousie. Eu não amo o ciúme. C'est pas bon de jalouser les gens. Não é nada bom ter ciúme dos outros. Il faut bénir le Seigneur chaque fois, É preciso bendizer o Senhor a cada vez, pousser les autres. de impelir os outros. Quand c'est sa saison, il faut le pousser. Quando é a sua época, é necessário impeli-lo, Parce que tout ce que nous le faisons pour le Seigneur. porque tudo aquilo que fazemos o fazemos pelo Senhor. En tout cas, tout ce que les vrais enfants du Seigneur font, ils le font pour leur Seigneur. Em todo o caso, tudo aquilo que os verdadeiros filhos do Senhor o fazem pelo Senhor. Donc, il faut fuir la jalousie Então é preciso fugir o ciúme dans l'œuvre du Seigneur, dans la vie de tous les jours. na obra do Senhor e na vida de todos os dias. Même si tu es marié, tu n'as pas à être jaloux envers ton mari. Tu n'as Mesmo se tu estás casada, não deves ter ciúmes do teu companheiro, pas à être jaloux envers ta femme, parce qu'ils appartiennent au Seigneur. não deves ter ciúmes porque o teu marido ou a tua mulher, eles pertencem ao Senhor. Il faut faire confiance au Seigneur É preciso ter confiança no Senhor et non être jaloux. e não ser ciumento. Oh Seigneur, garde-nous, garde-moi, Ó Senhor, guarda-nos, guarda-me, garde-nous de l'esprit de jalousie, guarda-nos deste espírito de ciúme, de ce sentiment qui détruit beaucoup deste sentimento que destrói muitos et qui fait que beaucoup passent à côté e que faz com que muitos passem ao lado de ce que tu as prévu pour eux daquilo que tu previste para eles à cause de ce trait de caractère-là. por causa deste traço do caráter. Et ça les pousse à l'erreur, à l'orgueil, E isso leva-os ao orgulho, ao erro, à prouver. a provar. Seigneur, ton nom est magnifique. Senhor, o teu nome é magnífico. Aide-nous à Ajuda-nos comprendre ta volonté pour chacun de nous dans a compreender a tua vontade para cada um de nós, nos vies. para as nossas vidas. Merci pour cette parole Obrigada por esta palavra et que nos cœurs soient en paix e que os nossos corações estejam em dans paz ta présence. na tua Nous presença. renversons la jalousie au nom de Yeshua. Nós invertemos o ciúme, ou quebramos o ciúme em nome de Yeshua. Frères et sœurs, soyez bénis, soyez encouragés. Je E irmãos e irmãs, sejam abençoados e encorajados. voulais partager simplement cette pensée-là sur Eu queria partilhar simplesmente este pensamento la jalousie. sobre o ciúme. Paix et grâce sur l'assemblée d'Élohim.
e paz e graça sobre a Assembleia de Elohim dans les nations. Amen. nas nações. Amen. Amém. À lui soit la gloire. A Ele seja a glória.